Cada foguete que deixa a Terra gera um empuxo equivalente a mais de 20 aviões comerciais, decolando ao mesmo tempo, e construí-lo tem sido um dos maiores desafios da humanidade. Décadas de tentativas e erros, somadas a investimentos massivos e aos materiais mais avançados do mundo, deram origem a máquinas capazes de atravessar a órbita e explorar o espaço além da imaginação. Mas como os foguetes realmente são feitos para escapar da gravidade terrestre? Para descobrir, viajamos até as instalações da Boeing e da SpaceX, onde a engenharia de ponta e precisão humana se unem para transformar conceitos em gigantes que sobem ao espaço. A história dos foguetes começou muito antes do que a maioria imagina, mas seu verdadeiro salto aconteceu no século XX. Na década de 1920, Robert Goddard lançou o primeiro foguete movido a combustível líquido, apenas a alguns metros de altura e segundos de voo, mas suficiente para provar que propulsores líquidos podiam ser controlados, abrindo caminho para a futura exploração espacial. O grande avanço veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando os foguetes se tornaram armas com motores mais potentes e sistemas de orientação capazes de percorrer centenas de quilômetros. Após a guerra, essa tecnologia foi adaptada para a ciência e, em 1957, o lançamento do primeiro satélite artificial deu início à corrida espacial. Na década de 1960, foguetes gigantes de múltiplos estágios tornaram possível que seres humanos caminhassem na Lua, marcando um marco histórico. Os anos 1980 trouxeram o ônibus espacial, foguetes parcialmente reutilizáveis que foram cruciais para o progresso da indústria, mas vinham acompanhados de custos enormes e riscos evidentes. No século XXI, empresas privadas remodelaram o setor. Em 2015, o primeiro propulsor pousou com sucesso para ser reutilizado, reduzindo custos e provando que foguetes não precisavam ser descartáveis. Então, o que realmente acontece dentro de uma fábrica de foguetes? Para construir essas maravilhas da engenharia, são necessários centros que mais parecem saídos de um filme de ficção científica. Não são apenas fábricas, são complexos que integram design, produção, montagem e testes no mesmo lugar. Eles se estendem por áreas imensas e abrigam prédios altos o suficiente para comportar foguetes com dezenas de metros de altura. Guindastes gigantes movem peças que pesam centenas de toneladas, enquanto equipes de engenheiros e técnicos trabalham em plataformas elevadas, montando cada seção com precisão cirúrgica. Dentro desses centros, os foguetes ganham vida. De um simples desenho em uma tela até uma máquina capaz de deixar a Terra, tudo acontece ali. Eles são o primeiro passo na jornada rumo ao espaço. Tudo começa com uma ideia que ganha forma graças a supercomputadores. Equipes de engenheiros, físicos e matemáticos projetam o foguete, definindo sua estrutura, tanques e motores. Essa etapa pode durar meses ou até anos, dependendo da missão. Para foguetes tripulados, a segurança é prioridade. Cada componente deve suportar vibrações 3 vezes superiores à gravidade da Terra e temperaturas extremas, que vão de menos 200 graus Celsius a milhares de graus no momento do lançamento. Para projetos comerciais, o objetivo é a eficiência. Partes desnecessárias são eliminadas e os processos são otimizados com o uso de ferramentas como a impressão 3D. Essa fase de design é como um enorme quebra-cabeça digital. Cada peça, desde um simples parafuso até um tanque de combustível, precisa encaixar-se perfeitamente. Um erro de 1 milímetro pode alterar uma órbita ou comprometer toda a missão. Softwares avançados simulam fluxos de combustível, trajetórias e tensões estruturais. O que acontece se um tanque não suportar a pressão do lançamento? Esses cálculos evitam desastres, rodando milhares de simulações antes que a primeira chapa de metal seja cortada. Com o projeto finalizado, começa a parte realmente complexa, a fabricação do foguete. Ela começa pela estrutura central, o esqueleto que deve resistir a forças e temperaturas extremas. Chapas de alumínio ultra-resistentes são cortadas com lasers de alta precisão. Curiosamente, apenas uma pequena parte do material bruto é utilizada. Até 90% é reciclado, ficando apenas as seções mais perfeitas para formar os cilindros que compõem o foguete. Em outros modelos, especialmente os reutilizáveis, o aço inoxidável é escolhido por sua resistência superior aos ciclos repetidos de calor e frio. Robôs automatizados curvam e soldam essas seções em peças de até 9 metros de diâmetro, que depois
formarão o corpo principal do foguete. Por que insistir tanto em materiais que sejam leves e, ao mesmo tempo, resistentes? Porque cada quilograma extra significa mais combustível e menos carga útil. Esse equilíbrio é o grande desafio da engenharia espacial. Em alguns casos, os segmentos estruturais chegam a ter mais de 1 centímetro de espessura e mais de 10 metros de diâmetro, cada um inspecionado com ultrassom e raios-x, para garantir que não exista a menor fissura que possa colocar a missão em risco. O passo seguinte são os tanques de propelente, o verdadeiro coração do foguete. Eles são construídos a partir de chapas de alumínio ou aço que são enroladas e soldadas até formarem cilindros pressurizados. Pense em uma lata gigante de refrigerante. A pressão interna lhes dá rigidez suficiente para suportar a decolagem. A diferença aqui é que eles precisam armazenar líquidos criogênicos, como hidrogênio a menos 253 graus Celsius ou metano resfriado, o que exige camadas de isolamento térmico. Na prática, esses tanques são garrafas térmicas de alta tecnologia, capazes de manter os propelentes em temperaturas extremas, enquanto o foguete vibra como um furacão. Modelos reutilizáveis recebem cúpulas elípticas e reforços especiais para resistir a vários lançamentos. A precisão é absoluta. Uma solda defeituosa ou um vazamento microscópico pode ser suficiente para provocar uma explosão. Os motores são o verdadeiro coração de um foguete, a parte que o impulsiona rumo ao espaço. Nos lançamentos modernos, os mais comuns são os motores a combustível líquido, que combinam propelentes como hidrogênio, oxigênio ou metano para gerar um empuxo impressionante, comparável ao de vários trens de alta velocidade operando ao mesmo tempo. Eles são fabricados com superligas resistentes ao calor e incluem até peças produzidas por impressão 3D, reduzindo o peso e simplificando a fabricação. Um foguete pode carregar alguns motores ou mais de 30, e antes do voo, cada um é testado em bancadas que simulam um lançamento real. Entre eles, os motores criogênicos se destacam pela eficiência. Eles funcionam com hidrogênio líquido e oxigênio líquido. O hidrogênio é extremamente leve e, quando combinado com o oxigênio, libera enorme quantidade de energia, sem ser corrosivo ou tóxico. O desafio é que o hidrogênio, em temperatura ambiente, é um gás. Portanto, precisa ser resfriado a menos 253 graus Celsius para se liquefazer. O oxigênio também é liquefeito, e ambos são armazenados em tanques de liga de alumínio e lítio, com isolamento especial para evitar a evaporação antes do lançamento. As turbobombas movimentam o propelente até a câmara de combustão, girando a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas são alimentadas pelo hidrogênio que circula e aquece ao redor da câmara. Dependendo do design do motor, essa energia pode ser aproveitada de maneiras diferentes. Aquecendo o hidrogênio para que ele se expanda e mova a turbina, queimando uma pequena fração do propelente em um pré-queimador ou utilizando um ciclo de combustão escalonada, que extrai o máximo de cada gota de combustível. Dentro da câmara, injetores atomizam o hidrogênio e o oxigênio, permitindo que se misturem e queimem de forma controlada. As temperaturas podem chegar a 3.000 graus Celsius e, para impedir que o motor derreta, o hidrogênio líquido circula por canais de resfriamento nas paredes, absorvendo calor antes de entrar na combustão. Os gases superaquecidos passam pelo bocal, criando o empuxo que eleva o foguete. Construir um motor criogênico é um desafio colossal. É preciso manter a mistura exata, projetar um isolamento capaz de resistir a mudanças extremas de temperatura e proteger a estrutura de microfissuras que o hidrogênio líquido pode agravar. Por causa de sua eficiência, esses motores são usados principalmente nos segundos e terceiros estágios, onde cada quilograma de empuxo é fundamental para alcançar a órbita. Já os motores de combustível sólido, usados principalmente como propulsores auxiliares, funcionam de maneira diferente. Seu propelente é uma mistura pastosa despejada em grandes carcaças de aço. Cada segmento leva mais de 24 horas para curar de forma uniforme, já que até mesmo uma pequena bolha de ar pode causar uma falha catastrófica. Pense assim. Quando um motor sólido é acionado, libera energia suficiente para abastecer uma pequena cidade. Como garantir que ele não falhe? Com testes exaustivos, queimas estáticas, testes extremos de vibração, câmaras que simulam o vácuo do espaço, nada é deixado ao acaso. Quando os motores e o restante dos componentes estão prontos, começa a fase mais exigente, a montagem.
É uma verdadeira orquestra de precisão. Peças fabricadas em diferentes países chegam de navio em embarcações especializadas e convergem nos centros de montagem, onde técnicos em salas limpas as conectam com centenas de fixadores projetados para suportar cargas extremas. Alguns foguetes chegam a incorporar pequenos dispositivos explosivos para separar estágios em pleno voo, um processo calculado ao milímetro. A montagem pode levar anos e exigir milhares de horas de trabalho. Em algumas instalações, o processo é mais rápido. Os foguetes são primeiro montados na horizontal, dentro de hangares, e depois guindastes gigantes, capazes de erguer 600 toneladas, os colocam na posição vertical para a etapa final. Eles são colocados na posição vertical. Nessa etapa, elementos cruciais são adicionados, como as aletas de grade em titânio e os escudos térmicos formados por milhares de ladrilhos de sílica, necessários para suportar o calor intenso da reentrada. Antes que um lançamento seja autorizado, os engenheiros submetem o foguete a testes criogênicos, enchendo os tanques com propelentes ultrafrios para detectar vazamentos, enquanto simulações de contagem regressiva ensaiam a sequência de decolagem. Cada parafuso, cada cabo, cada conexão é inspecionado dentro de câmaras de vácuo e em plataformas de vibração que reproduzem a violência do lançamento. O objetivo é único: garantir que a máquina sobreviverá ao ambiente mais hostil conhecido, o espaço sideral. Dias antes do lançamento, o foguete é lentamente transportado até a plataforma, em um espetáculo que sempre chama a atenção. Nas horas finais, o procedimento mais delicado começa: o abastecimento dos tanques com propelentes criogênicos, onde hidrogênio e oxigênio fluem como rios gelados. A contagem regressiva segue sem pausa até o momento decisivo: a ignição. Em segundos, o estrondo dos motores sacode o solo enquanto o foguete sobe em direção ao céu. Uma vez em órbita, os computadores de bordo assumem o controle, corrigindo trajetórias para posicionar cargas de mais de 100 toneladas em órbita baixa da Terra. Estágio após estágio se separa com detonações controladas, permitindo que o estágio superior execute manobras de precisão. Alguns foguetes pousam em navios drone ou são capturados por braços robóticos para serem reutilizados em poucas semanas. Outros, após cumprirem sua missão, caem no oceano, onde são recuperados e preparados para voar novamente. A conquista do espaço é, sem dúvida, uma das maiores realizações tecnológicas da humanidade. Mas aqui na Terra, outra maravilha da engenharia também domina os céus: os jatos executivos. Eles não são apenas aeronaves, são máquinas capazes de voar a mais de 1.100 km por hora e percorrer 12.000 km sem escalas, conectando continentes com o conforto de um hotel no ar. Então, como é construído um avião que tão poucos podem possuir? Para descobrir, viajamos até as instalações da Gulfstream, em Savannah, para ver como nasce um jato de luxo. A jornada de um jato executivo não começa na pista de decolagem, mas em um lugar muito mais silencioso: o estúdio de design. Ali, entre telas gigantes, maquetes em escala e estações digitais, uma equipe de engenheiros aeronáuticos, designers de interiores e especialistas em ergonomia senta-se com o cliente para transformar uma ideia em um avião real. E não estamos falando de simples caprichos. Alguns querem uma sala de reuniões a 12.000 metros de altitude, outros pedem quartos completos para dormir durante o voo, e há quem solicite até adegas climatizadas para vinhos. Esse processo pode levar até um ano inteiro. Durante esse tempo, a aeronave é projetada até o último milímetro, com softwares que recriam cada canto da cabine e cada curva da fuselagem em 3 dimensões. Os engenheiros simulam como o avião cortará o ar a mais de 1.100 km por hora, refinando cada linha para reduzir o arrasto e melhorar a eficiência do combustível. O objetivo é claro: um jato tão eficiente quanto poderoso. Mas não se trata apenas de velocidade. A experiência de voo também é definida aqui. Os designers se concentram em detalhes que podem parecer invisíveis, mas que fazem toda a diferença. Janelas panorâmicas que inundam a cabine com luz natural, isolamento acústico que reduz o ruído ao nível de uma biblioteca e até a posição exata de cada assento para equilibrar conforto e segurança. Cada decisão conta. A fuselagem, por exemplo, precisa ser leve o suficiente para alcançar a velocidade máxima, mas resistente o bastante para suportar a pressão extrema do ar.
como um veleiro de corrida que busca velocidade sem perder estabilidade no mar. Desde o formato das asas até a espessura de um painel, tudo é calculado com precisão cirúrgica. É nessa primeira etapa que o jato realmente nasce, pois aqui são lançadas as bases para tudo o que virá na produção. Com o projeto aprovado, chega o momento de escolher os materiais que darão forma ao jato. A fuselagem e as asas são construídas principalmente de fibra de carbono. Esse material, fornecido em rolos gigantes vindos de fábricas especializadas, muitas delas no Japão, é a espinha dorsal da aviação moderna. Pesa metade do alumínio, mas suporta forças extremas. Graças a ele, a aeronave pode voar mais longe, consumir menos combustível e manter uma resistência impecável. Em zonas críticas, como suportes de motores ou grandes juntas estruturais, entra em cena o titânio extraído de minas na Austrália e na Rússia. É um metal praticamente indestrutível, capaz de suportar milhares de horas de voo sob as condições mais severas. No interior, o foco muda. Aqui, o luxo reina. Couros italianos macios ao toque são combinados com madeiras nobres, como o ébano africano ou o nogueiro americano, trabalhados artesanalmente até obter um acabamento perfeito. Mesmo os menores detalhes, como uma maçaneta, podem ser personalizados com acabamentos sofisticados, caso o cliente solicite. O impacto da fibra de carbono é enorme. Ela reduz o peso pela metade em comparação ao alumínio, economizando centenas de quilos. Essa leveza extra permite que o jato atinja velocidades maiores, com uma estabilidade que poucos materiais poderiam oferecer. É como o corpo de um atleta de elite, leve, mas incrivelmente resistente. E se a fibra de carbono é o esqueleto, os motores são o coração. Em modelos como o Gulfstream G650, cada motor Rolls-Royce BR 725 pesa cerca de 2.500 quilos e entrega 17.000 libras de empuxo. Isso é suficiente para levar o jato acima de 45.000 pés, voando em velocidades comparáveis às de aviões comerciais. Em jatos particulares menores, os motores ficam montados na parte traseira, não por acaso, mas para melhorar a estabilidade aerodinâmica e reduzir o ruído na cabine, essencial para manter a experiência de luxo. Cada motor é uma obra-prima de engenharia extrema. Milhares de componentes trabalhando juntos a temperaturas superiores a 1.000 graus Celsius. Antes de serem instaladas no jato, todas as turbinas passam por testes que simulam dezenas de milhares de horas de voo. O objetivo: garantir desempenho impecável por décadas. Agora entramos na fábrica, um lugar onde o som constante das máquinas se mistura à precisão dos robôs e ao trabalho de milhares de pessoas, engenheiros e artesãos, que transformam matérias-primas em peças de alta precisão. O processo começa com a fibra de carbono, moldada em enormes autoclaves que aplicam calor e pressão para criar painéis mais resistentes que o aço, porém muito mais leves. As asas, que podem chegar a 20 metros de envergadura, são construídas em seções, enquanto robôs especializados perfuram e rebitam com precisão de frações de milímetro. A impressão 3D também revolucionou essa etapa. Peças que antes levavam dias, agora podem ser produzidas em horas, com reduções de peso de até 20%. Um jato executivo é como um enorme quebra-cabeça, cerca de 30.000 peças vindas de diferentes cantos do mundo. A fuselagem pode vir da Itália, as asas do Canadá, os sistemas eletrônicos da França e até as janelas panorâmicas dos Estados Unidos, fabricadas com vidro especial que bloqueia raios UV. Talvez o elemento mais impressionante seja a fiação. Um único jato pode carregar até 40 quilômetros de cabos, conectando tudo, desde radares de navegação até as luzes da cabine. Alguns desses fios são mais finos que um fio de cabelo humano, mas precisam ser instalados manualmente para evitar interferências elétricas. Cada conexão é inspecionada uma a uma, em um processo que pode levar semanas. Imagine organizar um sistema elétrico mais longo que uma maratona, com cada cabo colocado com precisão cirúrgica. Esse é o nível de detalhe envolvido. Na linha de montagem, o jato começa a ganhar forma real. A fuselagem, como um grande casulo oco, é unida às asas e à cauda, com milhares de rebites projetados para suportar forças extremas. Cada rebite, do tamanho de uma moeda, é fixado com ferramentas que aplicam a pressão exata para evitar deformações. Os motores, trazidos em plataformas móveis, são instalados com guindastes que os ajustam ao milímetro. Nessa etapa, entram também os aviônicos, telas sensíveis ao toque,
radares meteorológicos, navegação via satélite e sistemas de comunicação. Tudo o que é necessário para manter o jato conectado ao mundo, inclusive com Wi-Fi de alta velocidade sobre o oceano. Esse não é um detalhe menor. Os aviônicos podem representar até 25% do valor total da aeronave, refletindo o papel central da tecnologia na aviação moderna. Cada componente é instalado com extremo cuidado, porque um único erro pode comprometer tanto a segurança quanto a experiência de voo. Antes de passar para o interior, o jato passa por testes iniciais. A fuselagem é pressurizada a níveis mais altos do que jamais enfrentará em voo, simulando altitudes de até 45 mil pés. Os sistemas hidráulicos que controlam flaps e trem de pouso são submetidos a ciclos repetitivos para garantir durabilidade. Os motores são acionados em bancadas de teste para medir potência, consumo de combustível e vibrações. Só essa etapa pode durar até 4 meses. Um lembrete de que, na aviação, não há espaço para erros. Com essa fase concluída, o foco muda para o interior, onde técnica e luxo se encontram. Artesãos habilidosos, muitos com experiência na construção de iates de elite ou móveis de alto padrão, instalam assentos de couro italiano costurados à mão, que se transformam em camas e até oferecem função de massagem. Painéis de ébano ou carvalho são polidos até obter um brilho de espelho, enquanto tapetes de lã fina ou cachemira são escolhidos para harmonizar com o design solicitado pelo cliente. A tecnologia também marca presença na cabine. Grandes telas OLED, som surround e iluminação ambiente que acompanha o horário do dia. Tudo isso é integrado de forma discreta, quilômetros adicionais de fiação escondidos atrás dos painéis, preservando a estética impecável. Em resumo, o interior torna-se uma suíte 5 estrelas que viaja a mais de 1.100 km por hora. Mas antes de chegar às mãos do proprietário, o jato precisa provar seu valor no ar. Ao longo de cerca de 100 horas de voos de teste, pilotos especializados avaliam manobrabilidade, estabilidade e eficiência de combustível, enquanto inspetores revisam tudo, da estrutura até os menores parafusos. Somente depois de passar por todas as certificações, a aeronave está pronta para a entrega. A entrega é quase cerimonial. Dentro de um hangar, o proprietário vê seu jato pela primeira vez. Uma peça de engenharia avaliada em cerca de 90 milhões de dólares. Mais que um meio de transporte, é o resultado de milhares de horas de trabalho e um símbolo do que a tecnologia e a personalização extrema podem alcançar. Cada jato executivo é único, uma combinação perfeita de inovação, precisão e artesanato. E é assim que foguetes espaciais e jatos executivos são feitos. Verdadeiras máquinas que dominam nossos céus. Conte para mim, o que você achou desse processo? Vou ler seus comentários.